dessa equipe tão seleta, né? Eu gostaria de convidar os irmãos para uma pequena reflexão no livro de Atos, capítulo 16, os versículos de 11 a 13, depois o versículo 16. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis. Esta é a segunda viagem do apóstolo Paulo, quando ele está indo em direção a Filipos, né, juntamente com a sua equipe. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Eu gostaria de chamar a nossa atenção, irmãos, para essa preocupação de Paulo, procurar um lugar de oração. A importância de oração na vida dos filhos de Deus é extremamente significativa. Paulo está na sua segunda viagem missionária, chegando a Filipos, no sábado. Ele reúne com a sua equipe, com os seus seguidores, e busca um lugar de oração. A importância da oração é interessante na nossa vida, né? Nós não podemos viver sem oração. É tão significativa essa importância que os discípulos de Jesus pediram a Jesus para serem ensinados a orar, assim como João já havia ensinado os seus discípulos a orarem. Então, eles estavam aprendendo a orar por observação. E fizeram parte da maior escola, a escola da oração. E aprenderam com os melhores professores, Jesus Cristo e João o Batista. Portanto, Paulo procura um lugar de oração. Ele tinha consciência da importância da oração na obra missionária. Ele estava realizando a obra do Senhor, a obra missionária. Missões é importante, especialmente para o nosso conceito batista de completarmos a missão, né? Não importa apenas termos bons missionários, né? Termos missionários preparados nas melhores escolas da nossa instituição. Não importa também termos uma quantidade enorme de recursos, mas se não tiver oração, tudo é inócuo. E Paulo tinha esta consciência, que a oração é primordial para o avanço da obra missionária. Porque missões é alcançar vidas. Missões é evangelizar. É interessante que nessa reunião de oração, naquele lugar calmo ali à margem do rio, umas mulheres associaram-se ao grupo de homens e começaram a ouvir
o que Paulo dizia. E durante a pregação de Paulo, diz-nos o escritor Lucas, que o Espírito de Deus abriu a mente de uma mulher chamada Lídia, que ali estava, para receber a mensagem que Paulo pregava. E aí nós percebemos o ministério do Espírito Santo em abrir a nossa consciência para que possamos aceitar Jesus Cristo como Salvador. Ali estava aquela mulher, Lídia. Não era uma cidadã no contexto da democracia grega, mas ela estava ali ao lado dos homens livres, né, para ouvir a mensagem. Lídia provavelmente era uma empresária, como todos nós sabemos, né, vendedora de púrpura. Talvez Lídia era uma mulher também viúva ou solteira, com os seus cooperadores ali por perto, e foram ouvir a palavra do Senhor pregada por Paulo, e o Espírito Santo abriu-lhe a mente, e ela aceitou a mensagem de Paulo, crendo em Cristo Jesus como seu Salvador. E é interessante, pastor Carlos, que naquele momento ela abre a sua casa para um PGM. Ela diz, a minha casa está aberta para pequenos grupos. Eu acho que talvez, no primeiro momento, eles já começaram a estudar aquele livro 40 Dias com Propósitos, para edificar as suas vidas. Portanto, meus irmãos, a importância do ministério da oração, porque o ministério da oração fortalece a nossa comunhão com o Eterno para que possamos enfrentar os desafios da vida. A oração nos torna-nos fortes para enfrentarmos os demônios. Perceba que Paulo, no dia seguinte, no sábado seguinte, provavelmente, ele volta ao lugar de oração. E quem é que vai encontrar com ele? Os demônios. Aquela mulher, aquela jovem que certamente era uma sacerdotisa do templo de Apolos, do templo de Delfo, do deus Apolo, pitonisa, influenciada pela serpente Pítia, Satanás, vai incomodar o ministério de Paulo. Por algum tempo, Paulo tolera um pouco. Mas depois ele fica indignado, ele tinha o estupim curto e diz, vamos cortar esse mal pela raiz, em nome de Jesus Cristo, sai dela! E ele vazou. Agora perceba o seguinte, a oração nos fortalece para esse tipo de encontro, né, com os próprios demônios, porque os demônios estão em todas as partes, eles não podem ser visíveis aos olhos nus, mas quando ele toma posse de alguém, pode ser visualizado e pode ser confrontado no poder da oração. Muita oração, muito poder, já diziam os nossos pregadores antigos. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Né? Então, se queremos, nós estamos vivendo momentos difíceis em que os demônios estão em toda a parte, especialmente nas nossas igrejas, procurando desestabilizar o ministério da igreja, o ministério pastoral e o progresso da obra de Cristo. E nós só podemos repreendê-los se estivermos firmados em Cristo Jesus através da oração. E quanto mais nós oramos, diz o provérbio popular, né? Quanto mais oro, ou quanto mais rezo, mais demônio aparece. Mas a verdade é também que quanto mais nós oramos, mais forças de Cristo nós temos para enfrentar os desafios e expulsar o maligno em nome do Senhor Jesus. Porque é no nome de Cristo que nós lidamos com as forças satânicas. Não é em nosso nome nem em nosso poder, mas em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a importância da oração na questão da obra missionária.
Uma outra coisa da importância da oração, meus irmãos, é durante a tomada das grandes decisões da vida. Nós observamos que muitos dos nossos pedidos a Deus, pedimos a Ele para consertar as coisas erradas que fizemos, né? As decisões erradas que tomamos, né? Um casamento, às vezes, que não foi da vontade de Deus, agora orar pelo marido, orar pela esposa. Uma empresa que talvez não foi montada de acordo com a vontade do Senhor, e vamos orar porque não está dando certo, não é? E tantas outras coisas, tantos outros empreendimentos, para que Deus possa consertar. Não seria melhor orarmos antes de iniciarmos um relacionamento conjugal? Não seria melhor orarmos antes de tomarmos umas decisões na vida? Alugar uma casa ou comprar uma casa, qualquer coisa da nossa vida, meus irmãos. A oração tem que estar sempre na frente. Eu lembro de uma missionária que estava sendo convidada para um determinado trabalho lá, e a pessoa queria que ela desse a resposta em seguida. E ela disse, não vou responder em seguida. Deixa eu ver aqui, o meu computador está apagando aqui a bateria, mas vai resolver em nome de Jesus aqui. Aí. Isto. Então ela disse, não, eu preciso orar primeiro, para depois dar a resposta. Então a oração é importante. Veja bem, Jesus Cristo, quando começou o seu ministério, ele desempenhou uma oração, um período de oração de 40 dias, orando e jejuando, para dar começo à grande obra que ele tinha que realizar. E quem apareceu no final da oração? O demônio. O demônio sempre está por perto. Mas Jesus, com o poder de Deus, e ele mesmo sendo Deus, afasta-te de mim, Satanás. E ele vai embora no poder da oração. Uma jornada de oração muito significativa, porque ele estava começando o seu ministério. Um outro exemplo na vida do Senhor Jesus é quando ele vai escolher os seus discípulos, as colunas da igreja. Mas ele não o faz antes de passar uma vigília de oração, buscando a presença do Senhor para escolher os seus discípulos. E tão somente, depois dessa vigília de oração, é que ele vai escolher os seus discípulos. Portanto, meus irmãos, a importância da oração é extremamente significativa nas nossas vidas. E nós louvamos a Deus, porque esse ministério de oração está sendo desenvolvido por todos aqueles que amam e que aguardam o retorno do Senhor. Clamemos ao Senhor nosso Deus, que nos ensine a orar, que o Espírito Santo de Deus nos ensine a orar, para que tomemos as grandes decisões que nos esperam para o presente e o futuro. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.